Eu já gastei mais de 150 mil reais com ferramentas de IA. Para os meus clientes, para o meu time, testando com APIs, com tokens. E aqui estão as 5 que de fato a gente usa mesmo depois de testar dezenas de ferramentas. Muita gente associa inteligência artificial ao ChatGPT. E se você ainda está fiel a ele, você não está fazendo certo. Nos últimos meses, o mercado se dividiu em 2 tipos de ferramenta. Aquelas que respondem a perguntas, aquelas textuais que são conversacionais e as que de fato executam coisas para você. E obviamente as que dão mais resultado, as que mais economizam tempo e otimizam as coisas na empresa são as que executam. Essas que executam entregam desde decks prontos, a apps rodando, a imagem em 4K, a design pronto em alta qualidade. E a maioria das pessoas ainda ignora essas ferramentas e continua usando o bom e velho ChatGPT. Não que ele não seja legal, ele é, mas definitivamente ele sozinho não cumpre o que uma IA se propõe a fazer, o que é possível ser feito com IA. E a primeira ferramenta é o Gamma. O Gamma é uma ferramenta que já tem mais de 100 milhões de ARR, de receita recorrente anual, 100 milhões de dólares, já tem um valuation de mais de 2 bilhões de dólares, tem mais de 70 milhões de usuários e já fez mais de 400 milhões de apresentações. O Gamma é uma ferramenta de apresentação. Ela vem para substituir o PPT. Então antes a gente gastava muito tempo fazendo apresentações no PPT. Aquelas apresentações que são genéricas, que vêm de um deck que a empresa já tem, você muda alguns slides e fala que essa é uma apresentação personalizada. O Gamma se propõe a fazer algo diferente disso. Ele se propõe a de fato criar apresentações hiper personalizadas em um piscar de olhos. O Gamma é o PowerPoint da era da IA. E a gente usa ele aqui para diversos casos. A gente usa ele para montar apresentações para treinamento. A gente usa ele para montar apresentações de reporte de dados. A gente usa ele para montar apresentações que são hiper personalizadas para os nossos clientes. Por exemplo, eu vou fazer um estudo de mercado para um cliente específico. Eu faço esse estudo e uso o Gamma para de fato fazer uma apresentação que é hiper personalizada para esse cliente. Ela é concebida desde o início para esse cliente especificamente. Ela respeita o manual da marca, né, da minha marca aqui, do que eu quero entregar para o meu cliente, mas ela cria os slides quase que do zero, exceto alguns padrões que eu peço para manter, já que esses são os padrões da marca mesmo. E a partir de 10 dólares por mês você consegue ter o Gamma aí para te ajudar a montar as apresentações. A apresentação de fato é um ponto que as grandes empresas gastam muito tempo fazendo. Automatizar isso vai te gerar muito resultado. E o Gamma é legal para fazer apresentações, mas para gerar imagens em alta resolução, não é ele a ferramenta indicada. E é aí que entra a ferramenta 2, o Nano Banana. E não, eu não inventei esse nome, é o apelido que a comunidade deu para a ferramenta de geração de imagens do Google. Ela é uma ferramenta absurda, é impressionante a qualidade das imagens gerada pelo Nano Banana. O Nano Banana, ele faz imagens em 4K e ele consegue fazer isso mantendo a consistência. Isso é importante para manter a consistência na geração de rostos, de produtos, de imagens e que você consiga manter uma linha editorial e fazer artes do seu produto, por exemplo, mantendo de fato a fidelidade com o seu produto. O Nano Banana, ele tem várias aplicações e a mais comum delas está ligada à geração de imagem para as redes sociais, seja para postar nos feeds ou para fazer anúncios. Aqui na empresa a gente usa de 2 formas basicamente. A primeira delas é
gerar variações de anúncios vencedores. Então eu tenho anúncios que estão performando e eu quero testar novos anúncios, eu quero testar novos CTAs, novas abordagens, novas cores, novos argumentos, e o Nano Banana me permite fazer isso em escala. Então, com um simples comando, eu consigo pegar um anúncio vencedor e fazer várias variações dele, subo isso para o Meta Ads de forma a colocar um pouquinho de dinheiro em cada um. Os que estão performando melhor, eu tiro os outros e deixo só os que estão gerando mais resultado ali na campanha. E a gente também usa muito o Nano Banana para geração de artes para os nossos feeds do Instagram, por exemplo. Então ele gera imagens com consistência e uma qualidade absurda, e isso faz com que eu consiga postar mais, mantendo a qualidade, sem necessariamente ficar contratando mais pessoas ou agências de marketing. Para os meus clientes, eu recomendo muito usar eles para fazer propaganda dos seus produtos, principalmente os produtos físicos. É impressionante a qualidade com que ela faz, a velocidade com que ela faz, a consistência com que ela faz as artes dos produtos físicos. Aqui na tela está aparecendo agora uma arte de um produto físico que parece uma arte de um estúdio. Na verdade, foi feito no Nano Banana em alguns segundos, com um custo tendendo a zero. Mas até aqui o output é visual. E se você precisa de um sistema de fato rodando? Aí entra a nossa terceira ferramenta, o Lovable. Essa aqui é uma ferramenta impressionante que para muita gente que eu mostro a pessoa fica incrédula. É uma ferramenta sueca de vibe coding e o que ela faz basicamente é desenvolver sistemas num piscar de olhos, escrevendo comandos em português, inglês, em linguagem humana, e ela transcreve isso para a linguagem da máquina e desenvolve o sistema que você precisa. Essa empresa é um caso de crescimento absurdo. Eles, com menos de 150 funcionários, têm mais de 400 milhões de receita recorrente anual e já tem um valuation de mais de 6,6 bilhões de dólares. O Lovable tem um plano grátis e a partir de $20 por mês você já consegue ter ele num plano pago. Ele funciona a partir de créditos e os principais casos de uso aqui na empresa são automatizar tarefas, automatizar coisas ou desenvolver sistemas que eu pagaria por, mas que eu posso fazer num custo ínfimo, numa velocidade absurdamente rápida e me gerar uma economia gigantesca em ferramentas pagas. Eu já vi gente automatizando proposta, fazendo CRM, criando ferramenta de chat conversacional, automatizando processo, criando IA para ler documento. Ela é muito democrática, esse é o principal ponto. Você não precisa ser uma pessoa técnica para desenvolver tanto front-end, quanto back-end, quanto banco de dados, quanto publicar isso no seu domínio. A ferramenta é muito intuitiva e te guia durante esse processo. Tudo que você precisa fazer é saber ler e escrever. E aqui ainda tem muita gente pagando muito dinheiro para freelas e designers fazer landing pages, sites, e essa ferramenta consegue fazer num custo baixíssimo, numa velocidade muito alta, sem precisar de dev. Mas tudo que eu falei até aqui são ferramentas que trabalham por cima da IA. E agora a ferramenta 4 é onde o jogo muda de verdade, é uma das que eu mais estou usando. O Cloud Code e o Cloud Cowork são surpreendentes. A cada dia, a cada atualização da Anthropic, eu fico sem acreditar na velocidade, na qualidade, na consistência e no que a ferramenta é capaz de fazer. Em janeiro de 2026, eles lançaram o Cloud Cowork e democratizou muito o uso do Cloud Code, que até então era de uso quase que exclusivamente dos desenvolvedores. Agora, todo mundo, pessoas não técnicas, conseguem não só usar, como integrar com as suas ferramentas, criar agentes, criar skills, criar plugins que automatizam as tarefas que você faz no dia a dia. O Cloud Cowork tem acesso ao seu computador. Então você consegue apontar ele para uma pasta e pedir para ele fazer coisas dentro dessa pasta, ele vai executar. Enquanto o Cloud Code tem acesso ao terminal do seu computador. Então ele consegue desenvolver coisas dentro do seu computador usando só comando de texto em português.
Os casos de uso são infinitos. Eu acredito que a maioria absoluta das profissões podem se beneficiar do uso do Cloud Cowork e do Cloud Code. No meu caso, eu uso eles para mandar relatório financeiro, analisar toda a minha DRE, todo o meu balancete, enviar reportes financeiros para os meus sócios e investidores. Eu uso ele para cobrar o meu time, ele analisa tudo que está acontecendo na empresa, quais são as métricas, os projetos, o que está atrasado, o que está avançado, e manda mensagem para o time diretamente no Discord, que é a ferramenta de conversas que a gente usa aqui internamente. E eu e meu time usamos ele para criar carrossel, para fazer briefing, para me ajudar a criar vídeo no YouTube, para fazer estudo de concorrente, para integrar com o YouTube, buscar as métricas do meu canal, entender o que está dando certo, o que está dando errado e propor os próximos passos. A gente usa ele para fazer code review, né, que é revisar o código, para testar a ferramenta, para testar as nossas IAs, para tentar quebrar os nossos sistemas. Todas as pessoas da empresa usam o Cloud Code e o Cloud Cowork aqui. Eles são literalmente funcionários de IA. Você delega uma tarefa e eles executam. E o mais legal é que o Cloud Cowork foi feito pelo próprio Cloud Code em 10 dias. Não foram 10 anos, não foram 10 meses, foram 10 dias. Isso é, uma IA construindo outra IA. E é justamente aí que a velocidade de crescimento, que a curva se torna exponencial. E a ferramenta número 5 também é da Anthropic e no dia do lançamento, há poucos dias atrás, uma das maiores empresas de design do mundo teve as suas ações com 7% de queda. Isso é o mercado reagindo a uma tecnologia que é disruptiva. O Cloud Design é uma ferramenta que cria designs num nível absurdo. Landing pages, sites, apresentações, decks, estruturas robustas de design feito com comandos simples em português. E ela já faz parte do plano de quem paga o cloud. Então quem tem o plano Pro, Enterprise, já consegue usar sem custo adicional. E além de criar tudo isso, ela também cria animações, motions e exporta isso em PDF, em HTML, de forma que isso já consegue ser usado lá na frente sem precisar de dev programar, por exemplo, essa animação que foi desenhada. E apesar de recente, ela foi tão impressionante que eu resolvi colocar ela aqui nessa lista de top 5. E sim, foram as ações do Figma que caíram 7%. Então, recapitula aqui comigo. O Gama faz suas apresentações, o Nana Banana faz suas imagens, o Lovable cria os sistemas, o Cloud Cowork e o Cloud Code automatizam praticamente qualquer coisa e agora o Cloud Design faz design num nível absurdo. E esse stack inteiro pode custar menos de R$500 e dependendo do uso pode chegar a muitos mil, como é o meu caso. Mas eu tenho uma confiança muito grande de que essas ferramentas se pagam. Apesar de eu gastar muito dinheiro com elas, certamente para fazer o que elas fazem eu gastaria um time que é pelo menos 10 vezes mais caro do que isso. Eu gastei muito dinheiro para chegar nesse stack. Eu já assinei e desassinei várias ferramentas, já cancelei muitas delas. E essas são as que valem a pena pagar. Pode colocar o seu cartão de crédito, pode ir para o plano pago e usar sem dó. Eu tenho muita confiança de que você vai colher os resultados de cada uma delas. E no fim do dia, não é a IA que está super inovadora, que lançou agora, que vai te diferenciar. O que vai te diferenciar são as IAs que você realmente usa. No dia a dia, você, seu time, a sua empresa, é isso que gera escala, gera ganho, gera velocidade, gera economia de tempo para fazer outras coisas e conseguir ter mais recursos sem precisar ficar necessariamente contratando mais gente. E enquanto tem muita gente ainda usando exclusivamente o ChatGPT, você pode fazer muito mais, com muito mais qualidade, muito mais rápido usando essas ferramentas de IA. Se você quer estar por dentro do universo de IA, sem hype, sem sensacionalismo e entender com quem de fato usa, com quem de fato testa, com quem de fato está disposto a compartilhar os erros e acertos, se inscreve no canal. Te aguardo no próximo vídeo.